Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Perfeito, olá você, tudo de bom? Bom dia, amanhã de segunda-feira, dia 5 de outubro, nós estamos no ano de 2020 e destacando que nós estamos aí na primeira segunda-feira desse mês de outubro, iniciando nossas programações do Sabe Caxias by Bitcom. Temperatura marcando 21 graus em Caxias do Sul, sol aparecendo por entre nuvens e hoje nós tivemos um amanhecer com temperaturas na casa dos 16 graus. De lá para cá, então, 5 graus, a temperatura já ganhou fôlego e hoje poderá chegar às máximas de 25 graus para o período da tarde. A previsão destaca que ainda teremos instabilidades ao longo da semana, provavelmente a partir da quarta-feira, se nada até mudar, né? Porque a previsão do tempo aponta que da quarta, quinta e sexta-feira com instabilidades. E claro, aí um feriadaço promissor, né? Um feriadão. Nós vamos ter aí sábado, domingo e segunda-feira para poder aproveitar, né? Vai ter um feriadão aí das crianças e também da padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, né? Tudo isso nós vamos estar aí transcorrendo nesses próximos dias. E destacando também que nós estamos indo por uma semana que já vai, a semana que virá, praticamente já chegando à quinzena, né? Nós vamos sair segunda-feira, dia 12, terça, dia 13, na próxima quarta-feira se encerra essa outra já dia 14 e quinta-feira dia 15, concluindo já 15 dias dentro do mês de outubro. Os dias estão passando muito rápido, né? Muito rápidos mesmo, no início já de um mês com bastante celeridade, porque essa semana também marca pagamentos, movimentação do caxiense indo às compras, supermercados, carnês, boletos, né? Indo nas lojas, saque, filas em bancos, tudo isso marca uma intensa movimentação e claro também para as compras, né, relacionadas aos presentes das crianças. Expectativa por parte do comércio é de queda de até 25%. Hoje pela manhã nós conversamos com o Romualdo Colatti da programação do Bitcom Bom Dia e o Romualdo Colatti falou que talvez não é prioridade este ano, né, para muitos pais e mães as compras de presentes, talvez lembranças, não presente mais pomposo, porque as dificuldades econômicas estão acentuadas, é notório, é visível, baixa movimentação em supermercados, você já vê que não há aquela extensa movimentação como tinha nesses últimos períodos, né? Poucas pessoas indo aos supermercados e as poucas pessoas caminhando, observando, pechinchando o menor preço, muitas vezes abrindo mão de compras de itens necessários por outros detalhes, né? Fazendo manobras, né? Deixando de comprar muitas vezes uma carne, um ovo, indo mais para o lado das frutas e verduras, fazendo malabarismo, né? Fatalmente está nesse sentido as coisas. 10h18, deixa eu cumprimentar ele, né? Vamos agora aos cumprimentos de Miguel Brambila aqui em nossa programação, mas antes nós vamos ao toque da nossa abertura principal de nosso programa para que Miguel Brambila possa entrar e fazer a sua triunfal apresentação aqui na programação do Sabe Caxias by Bitcom. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Tá, então, nossa abertura do Sabe Caxias by Bitcom, e essa abertura anuncia a chegada dele, né, do nosso grande Miguel Brambila, que vem chegando em nossa programação, diretamente da sua central de comando, né, de edições de conteúdos, para a partir de agora conversar com a gente. Miguel Brambila, bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo à nossa programação. Um prazer estar te recebendo nesta semana. Primeira semana oficial, vamos dizer assim, dentro do mês aí de outubro. Primeira segunda-feira. Iniciando outubro aí ao teu lado. Último trimestre de 2020. Bom dia. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia a todos os amigos, amigas, internautas aqui do Sabe Caxias by Bitcom.
É um prazer estar na companhia de todos, mais uma segunda-feira, começando ainda em tempos de pandemia, não é? Ainda estamos nos porões da pandemia, sim, não acabou, né, esta saga de 2020, apesar da velocidade do tempo, né? É um prazer sempre, né? Temos aí várias questões a serem analisadas, né? Muitas difíceis realmente, como tu fazes aí, né? A ilustração muito bem feita, Edinho Soares, mas não quer dizer que sejam impossíveis de serem administradas, não é? A pergunta é o que aprendemos até este momento de navegação pandêmica. Nós não estamos ainda na linha do horizonte, na beira-mar, não passamos ainda a arrebentação, não estamos vendo terra à vista, mas quase, né? Quase. Já se anunciou uma vacina para janeiro aqui no Brasil, né? O Pazuello, ministro general, já anunciou, e como tínhamos dito, né? Janeiro seria aí a mudança, né? A virada da pandemia. 6 milhões de doses da vacina já estão encomendadas para janeiro. A vacina de Oxford, inclusive, né? Não é da China, não é da Rússia. É uma vacina séria. Felizmente, né, nós tivemos aí a possibilidade de ter laivos de lucidez no Brasil. Então, tudo isso nós vamos discutir também, vamos conversar neste programa, neste Sabe Caxias, que está iniciando em outubro. Ontem era para acontecer as eleições municipais no Brasil inteiro, né? Mas não começamos nem a campanha eleitoral, são novas mudanças também, novos paradigmas, novas transformações. O que traremos para aqui, né, o espectador da Bitcom TV, tudo esmiuçadamente também no culminar de uma eleição que é o primeiro turno este ano, no dia 15 de novembro, né, a proclamação da República. Atrasamos as eleições, tínhamos aí a expectativa que talvez elas nem acontecessem, mas nós éramos contra também, né? Havia a possibilidade de acontecer de forma online, mais tranquila, e tudo isso nós vamos falar também nesse programa, Edinho Soares, né? E também, né, depois de um movimento forte, né, de uma confusão aí, achando que eu era o velho do saco. Já ouviu falar do velho do saco, Edinho? Explica pra mim essa história aí. Eu ia até te questionar sobre tudo isso, né? O pessoal tava fazendo essa comparação, essa analogia. Tá aí, né? Como é que explica pra gente essa história aí, Miguel? Tu não lembra do velho do saco? Tu não teve infância? Sim, como é que era a tua infância? Nossa, as histórias sim, mas eu quero entender você nessa história. Nos anos 70, né, Edinho, que não é o teu tempo, tu foi criado nos anos 90, eu tenho certeza. Não, né? não, ainda tinha os efeitos, do terrível ou velho do saco. E era assim, não tinha, eu digo para os meus filhos, vocês são felizes e não sabem, né? Sexta-feira, nós fazemos hoje em dia videochamadas, e aí a minha mãe me ligou e educadamente disse, meu filho, né? Você não vai fazer essa barba, você parece o velho do saco. E daí eu fiz essa brincadeira, fui procurando uma imagem do velho do saco e achei essa imagem aí que está na tela, não é? E fiz essa foto brincadeira, né? E aí coloquei no Facebook e achando, né, que sairia bem, as pessoas concordaram com a minha mãe, né? Mãe é mãe, Dona Ivadir Fim, que é nosso ouvinte aí. Então aqui está para elas, ó, disse que eu acharia um aparador de grama, né? Nossa amiga Ivadir Fim, que é nossa colega, tá? Eu estou quase morri para fazer a barba ontem, né? Levei 2 dias para fazer a barba, mas enfim, estamos... O velho do saco era... Né? Aliás, Edinho, né? Era assim, né? Nos anos 70. Nana, neném, que o bicho vem pegar. As crianças eram apavoradas, né? Tu vê só, né? Meu Deus do céu, cada coisa que tivemos que passar, né, no evoluir das gerações. Olha, Miguel Brambila, a pauta internacional, como avaliar aí a movimentação do cenário internacional? Nós estamos falando de eleições aqui no nosso país, mas há também eleições nos Estados Unidos e os olhos estão voltados aos Estados Unidos. Diz que o presidente americano é uma das personalidades mais importantes do mundo, né? Porque tem, muitas vezes, na sua prerrogativa, decisões que abalam, afetam o mundo todo economicamente, nas suas posturas políticas, as suas posturas econômicas, até mesmo para questões de conflitos, né? Basta, muitas vezes, uma assinatura para deflagrar guerras aí no Oriente Médio, ou conflitos com os russos. Então, é colocado como uma maior personalidade mundial. E a maior personalidade mundial que aventava, né, seguidamente com
a sua equipe de jornalismo americano, que é muito democratizado, o jornalismo americano, chegava lá e dizia que a Covid-19 também não era nada. E foi acometido pela Covid-19. O que a gente pode avaliar sobre tudo isso? É verdade. Antes disso, eu esqueci aqui na minha piada do Minuto de Sabedoria, né? Vamos ao Minuto de Sabedoria. Você chamou, eu que não li. Eu fiquei falando da barba, né, Edinho? Segunda-feira, né? Vamos lá. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações, nem com suas palavras. Aprenda a dizer não de tal forma que não melindre. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros que têm tanto direito quanto você de ter sua opinião própria. Usem todos os seus atos e palavras de benevolência e gentileza. Domine sua irritabilidade. O Edinho Soares é mestre nisso, Edinho, né? Sempre um homem gentil, generoso, né? E é claro, né, que se ilude, né, com as minhas virtudes muitas vezes, mas tudo bem, Edinho, né? Eu estou me esforçando para ser o homem que você pinta aí no programa. Obrigado sempre pela generosidade, né? E a paciência é uma bela virtude, principalmente quando se trabalha em equipe, né? De tendo que reconstruir um país ou um planeta pós-pandemia, como você fala da questão econômica aí, meu caro, né? É verdade. Pessoas sofrendo muito. É verdade, Miguel Brambila. Há muito sofrimento mesmo ainda. E quando a gente tem essa empatia, né, e consegue olhar pelo prisma do outro, e consegue olhar pelos sentimentos de outrem, nós começamos a ver as coisas de outros olhos, outras perspectivas, né? E claro que antes de nós levarmos a critério em julgamento e levarmos a critérios observações, nós temos que fazer uma observação, o que levou a pessoa a chegar a determinado pensamento, a determinada fundamentação para esboçar uma ideia, né? Muitas vezes as pessoas têm uma ideia que é pré-balizada ou pré-conceituada em cima de alguns princípios. Talvez os princípios precisam ser melhorados, precisam ser orientados, explicados. Por isso que o saber é a porta da equanimidade, né? Quando nós estamos mais equânimes como sociedade, quando o saber é democratizado, está à mão de todos. Aí, conforme nós vamos nos polindo, vamos nos educando, né, no sentido de compreendimento e ensinamento, com certeza nós vamos sendo mais solidários, mais amorosos, mais gentis, não vamos levando as coisas a burro e a ponta de faca e vamos compreendendo as coisas no olhar dos outros, né? E olha, se nós formos olhar sobre o nosso país com seus preconceitos, suas barreiras e tudo que nós temos nos movimentos das classes sociais que avançar, nós vamos precisar de verdade o olhar, né? Sobre a ótica do olhar do outro, que o outro está vendo. Eu acho que uma boa pergunta que cada um de nós pode se autofazer é como eu vejo o mundo, né? Como eu vejo as coisas, e perguntar como é que as coisas ao entorno me veem, no sentido das pessoas, né? Muitas vezes a gente se coloca, a gente se imagina ou se pinta e se borda como uma pessoa especial. Eu sou especial, eu sou querido, eu sou 10, eu sou top, eu chego lá e eu desmancho no meu trabalho e tal. É um conceito que nós temos. Mas será que as pessoas ao entorno nos veem desse jeito? Como é que as pessoas nos observam? Será que as pessoas veem em nós realmente o que nós vemos que somos? Será que nós não somos avarentos? Será que nós não temos apregoando ou pregando maldades, conspirações? É muito interessante fazer esse ping-pong para nós observarmos como nós estamos dentro de um contexto, de um cenário. Muitas vezes achamos que estamos abafando e não é tanto assim, né? Não é tanto assim, não. Equilíbrio, né? Equilíbrio a todas as coisas é a dica que sempre foi dada pelos mestres e pelos sábios. E para nós aqui é uma busca, né? A irritabilidade não resolve nada e gera problemas, né? Diversos. Enfim, né? Minutos de sabedoria, sempre é importante fazermos essa autocrítica, porque a personalidade é um sistema aberto, podemos nos construir, Edinho. Vamos então à nossa primeira pauta do programa. Pois não, Edinho? Não, eu só ia fazer um comentário bem brevezinho, Miguel. Você falou a palavra crítica, né? Até a palavra crítica ela tem que ser compreendida, o que realmente quer dizer. As pessoas muitas vezes entendem crítica como agressão verbal, né? Não, crítica não. O olhar crítico sobre uma coisa é um olhar que estuda, né? É um olhar que observa, é um olhar que esmiuça uma coisa, né? E tira um resultado dali de uma análise por determinados cenários. A pessoa fala assim, né? Vamos agora ouvir o crítico.
né? Vamos agora ouvir essa pessoa crítica e tal. As pessoas muitas vezes imaginam, é um cara que ataca todo mundo, é agressivo, ele vem com palavras pesadas. Não, não é isso não. É essa pessoa que tem agressividade verbal. Agora, o olhar crítico todos nós devemos ter, né? Observar, abrir, esmiuçar, querer enxergar as coisas por diversos ângulos para extrair o resultado, a essência. Essa é uma observação crítica. E é isso que o Miguel Brambila vai fazer agora, um olhar crítico sobre esses temas. É verdade, nos anos 70 se dizia, né? Você não viu o que está fazendo, né? Você é retardado, por acaso? Fica só me criticando, né? As pessoas diziam. Por acaso você é Pascova, né? Você é retardado? Isso já mudou bastante, né? Hoje em dia, né? É grave, né? Eu digo para os meus filhos, olha, vocês se salvaram, né? Vocês se salvaram, né? Porque a Seixonoye, diga, elogie, né? Com palavras positivas, né? Agora valeu a pena, né, Dinho? Né? Muita coisa a gente aprendeu na chincha, né? Nem não se pode muita frescura, né, Dinho? É verdade. Tateando, né? Tateando, colocando a mão, experienciando e tirando as conclusões. É, que nem diz aí o Gaudêncio, né? Que é o personagem, né, caricatural aí do Cris Pereira, né, gaúcho, né, que a mãe dele tinha uma pontaria. Eu não passei esse tempo, né, nunca apanhei, que eu me lembro, pelo menos, né, mas a havaiana voava, né. Eu consegui o feito, né, fui o único que de 40 netos levava uma chinelada da minha avó, mas também eu merecia, né. Edinho, a crítica é necessária desde que ela tenha uma resposta, né, melhor do que apontar somente o problema, né. Porque ficar apontando problema, criticismo, né, é fácil, né? Olha, essa insatisfação humana, né? Então nós temos que dar o nosso quinhão de colaboração. Donald Trump é um negacionista. Aliás, ele está aí, segundo as primeiras pesquisas, bastante atrás na questão da reeleição. Então, tudo que se faz nesse momento, né, deve ser observado, primeiramente, do ponto de vista real, e o segundo, né, ou segundamente, né, do ponto de vista de marketing, né, eleitoral. Ele não se faz de vítima, mas ele é um homem, né, com alto grau de risco, do grupo de risco. Vamos ver, né, porque as 2 próximas semanas serão críticas na questão de sobrevivência ou do homem mais poderoso do mundo, né, o cargo mais cobiçado da Terra é a presidência dos Estados Unidos, né, ou o vírus mortal que já levou mais de 1 milhão de pessoas no mundo. No Brasil, mais de 145 mil pessoas. Ainda estamos na primeira onda, ainda não ultrapassamos, né, a barreira da queda, né, e chegaremos aí à vacina sem sair da primeira onda, eu tenho dito isso, né? Não vai ter segunda onda no Brasil, como está acontecendo em Madrid, na Espanha, como está acontecendo, né, em algumas cidades da Inglaterra, alguns bairros de Nova York, não é? Não vai ter segunda onda no Brasil porque não sairemos da primeira onda. Felizmente, né, estamos em bandeira laranja novamente em Caxias do Sul. O comércio está bem protegido. Se chega ao comércio, né, você percebe que bastante cuidados estão sendo tomados. Então, se as pessoas não estão consumindo, não é a culpa do comércio. A realidade é realmente aquilo que você comenta, né? Muito pouco dinheiro está circulando. E os custos de sobrevivência estão aumentando, então nós estamos nos reinventando. Não vai acabar o país, né? Não vai ter uma revolução social se nós andarmos na direção da continuidade, da solidariedade que se teve no início, nos primeiros dias de pandemia, e se perceber que ainda não tem a vacina, falta pouco, né? O brasileiro não pode morrer na praia. Donald Trump é um negacionista. O interessante, porque nos Estados Unidos, né, é diferente do Brasil, a transparência é muito maior. A cobrança social dos meios de comunicação, né, da imprensa, em todos os sentidos, né? Trump, ele é o ídolo do Jair Bolsonaro, né? Acusa a mídia, foi oriundo da mídia, fez isso muito claramente desde sempre, né? A CNN, que veio para o Brasil também, e outros veículos de comunicação são bastante inimigas, né? São bastante acusadas pelo Donald Trump. O interessante nisso tudo é que o tratamento experimental que ele está fazendo, né, e não seria, né, cobaia, na verdade eles dizem experimental, porque não se tem ainda a resposta absoluta, mas certamente, sendo nos Estados Unidos, outras pessoas já passaram por isso de maneira secreta, né? Está sendo divulgado no presidente Trump, que tem obesidade, que tem diabetes, que tem idade, né? Tomara que ele sobreviva
Mas o interessante de tudo isso, e eu acho que isso para o brasileiro deve servir como parâmetro, não se divulgou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no Trump, Edinho. E um outro detalhe que eu queria chamar a atenção para tuas observações e você se debruçar e olhar um pouco mais sobre isso para a gente, o efeito, né? Já o mapeamento que foi realizado em muitas pessoas que já atestaram também positivo para a Covid-19, eles estavam a uma distância de 4 metros, mais ou menos, de Trump, sentados, né, naquele discurso que ele estava realizando a todos que estavam ali, e que chama a atenção todo mundo sem máscara, né, porque eles chegam, sentam e tiram as máscaras e botam no bolso, porque o próprio Donald Trump também fazia isso, e o que chama a atenção é que a primeira e a segunda fila todos já ficaram contaminados, ou boa parte do que ali estão já testaram positivo. Como que a máscara é fundamental, né, Miguel? Eu acho que o uso de máscara em Caxias do Sul, desde o começo da pandemia, foi essencial para nos colocar nesta média de 75% de ocupação dos leitos. Nós temos aí 148 óbitos e a solidariedade a todos eles, porque um óbito, uma vida não tem preço. Hoje em dia se costuma, devido ao índice alto de estatísticas, né, relativizar uma perda. Se você não faz parte do círculo de relações da pessoa que morreu, talvez você se torne um insensível. Então, é importante que se tenha essa empatia, esse equilíbrio em pensar que a dor do outro é a dor da humanidade. Então, uma vida, né, não são somente vidas brancas, indígenas, né, japonesas, americanas ou negras. Todas as vidas importam, né? Humanas, são vidas, né, Edinho? Então, você veja bem que esta relativização então, o uso de máscara é essencial. Nós pleiteamos isso aqui no programa em Caxias do Sul, antes, né, de se tornar lei em Caxias do Sul, uma semana depois, né, fizemos a nossa parte, assim como a parte da imprensa, e logo em seguida, né, o comércio, inclusive, adotou essas medidas. Isso é muito bom, Edinho. Perfeito. Agora, 10 horas e 36 minutos, nós vamos então para o nosso primeiro intervalo aqui em nossa programação. Você fique junto com a gente, vocês estão acompanhando a nossa programação do nosso programa O Sabe Caxias by Bitcom, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 10 horas e 15 minutos. Um breve espaço para o nosso intervalo, já estamos de volta com você. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência,
coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Perfeito, já estamos de volta aqui em nossa programação. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Agora, 10 horas e 40 minutos. Esse é o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Nós já fizemos a nossa abertura, já comentamos um pouco sobre o cenário eleitoral americano, né? Tudo que está movimentando-se. E agora, Miguel Brambila, também uma observação sobre eleições, né? Nós estamos nas eleições municipais, movimentação por parte dos candidatos. Tem muitas pessoas dizendo nas redes sociais sobre aglomerações, né, falando sobre movimentações dos candidatos relacionados a aglomerações. Isso talvez ia mostrar um pouco da importância que as pessoas dão para a preservação, né, e, claro, evitar a aglomeração não somente em espaço fechado, como também nos espaços abertos, Miguel. É verdade, Edinho. Muito importante essa questão, né? Antes, uma pequena pausa, gostaria de comentar contigo também o que nós estamos aprendendo nessa pandemia, não é? Eu aprendi a fazer feijão ontem à noite, Edinho. Não botei em prática ainda. Na teoria, eu sei fazer feijão, né? Já botei em prática fazer a polenta. Tenho aí algumas coisas que tenho aprendido nessa pandemia, e uma delas, né, é que a aglomeração... Não, querido, né? Aglomeração, ainda tenha medo do velho do saco, né? Se você não usar máscaras, o velho do saco vai te pegar, né? O vírus vai te pegar, porque eu recebi, por exemplo, Edinho, né? Era para acontecer ontem as eleições, né? Primeiro turno, uma mensagem de um amigo, né? Muitos amigos são candidatos, e um deles disse: olha, eu posso te visitar, levar o meu material, só me passar o endereço, não é? Eu respondi gentilmente e digo: olha, muito obrigado, estou te acompanhando, mas eu não estou recebendo nem clientes, nem políticos, nem visitas, nem família. Não é? Não estou recebendo. Não entro na casa das pessoas e respeito a pandemia. As pessoas estão cansadas, sim. As pessoas estão estressadas. As pessoas estão carentes, né? Estão precisando se arriscar um pouco também. Você não pode, né, deixar muita gente no comércio está aberta, né, com problemas nos bancos, problemas nos aluguéis, reconstruindo-se aí economicamente, né? Tudo isso está nos fazendo mais fortes, pode ter certeza. Então é hora de os políticos e seus militantes darem um exemplo, não é? A não ser que sejam negacionistas. Aquele político que está patrocinando aglomerações, que está forçando entrar na casa das pessoas, é um negacionista, né? Ele vai te dar cloroquina depois, né? Você vai votar nele para vereador ou para prefeito, né? E depois que ele for eleito, você vai cobrar dele realmente, né? Se você pegar o vírus, ele vai te dar cloroquina, né? Vai garantir o seu leito, né? Porque os maiores agentes neste momento de transmissão do vírus não são as crianças que ainda não voltaram às aulas, não é? São os militantes da política. Então, é preciso muito cuidado. Eu sugiro aos candidatos que façam aí, usem os automóveis, né, o drive-thru, se quiserem fazer comícios, né, usem aí a mesma criatividade que as artes estão tentando fazer aqui em Caxias do Sul, já está sendo feito no centro do país há mais tempo, né? Que é mais ágil sempre, em São Paulo, né? Nós teremos, por exemplo, o Festival de Blues, estilo do Mississippi, Delta Blues, estilo drive-thru, dentro do carro, e outros espetáculos também. Então, se você quer fazer um comício, dá exemplo, faça, né? Não seja negacionista, né? Lamento, né, o pessoal das gráficas, mas o santinho, né, na sinaleira é altamente contaminador. Não é? As caixas de correio, né, deveriam estar seladas, né, altamente contaminador. A correspondência, quando chega, né, quando os correios não estão em greve, né, que é normal, está em greve, né, aqui fica de quarentena, porque não adianta, não é? Não acabou ainda a pandemia. Nós temos aí vacinas já anunciadas, mas a guerra continua, né? Decifra-me, eu te devoro. E o contato, né, deve ser evitado. Então, é claro que algumas brechas, né, vão acontecer, em algum momento, né, vai acontecer algum tipo de necessária convivência, né, mas sempre na roleta russa, sempre no risco, não é?
E muitos que vão fazer esse risco e que não vão pegar vão dizer no final que foi uma gripezinha, vão continuar negacionistas para a próxima pandemia. Então, o que nós estamos aprendendo também na política, Edinho? Outra observação que seria interessante, né, também, que a quantidade de candidatos é muito grande, né, para este pleito, que aumenta o número de pessoas nas ruas, né, porque cada candidato tem a sua militância, né, o seu número de tal ou número específico de militantes que vão fazer visitas em diversos pontos. Então, nós temos 11 candidatos. Nós temos, então, possível 11 grupos, né, militantes circulando pela cidade, que é um número expressivo de pessoas, Miguel. Um debate eficaz vai ser impossível. É um debate onde se apresente ideias, né? Eu acho que, como dissemos aqui nesse programa, o histórico, o capital político de quem já tem, de quem já é conhecido, vai pesar muito na escolha. Não teremos aí um cavalo paraguaio, como já tivemos, né? O efeito Daniel Guerra, que foi um voto de protesto, né? A bancarrota do PT no período e no governo municipal também, né? Não se queria mesmo. Daniel Guerra dizia que era um homem apolítico, né? Então, no apolítico que foi caçado. Então, não adianta vir aqui agora dizer que está tudo bem, né? Não está tudo bem. Nós temos aí um governo interino em Caxias do Sul, que nunca tivemos antes na história do município. O Rio Grande do Sul é um parâmetro, né, muitas vezes, para a política nacional, tanto que o Instituto da Reeleição para governador do estado ele é muito utilizado ao contrário do que se espera, ou seja, né, é difícil reeleger um governador no Rio Grande do Sul, sempre se aposta, né, se dá uma chance, não se dá a segunda chance no estado. Pode observar que os nossos governadores candidatos, nenhum deles conseguiu a reeleição. O gaúcho é muito firme nessa questão, apesar de nossa tradição política, né, estar se perdendo ao longo do tempo devido ao superficialismo, né, e também a banalização do instituto do impeachment, né, qualquer coisa é impeachment, né, se discuta primeiro o voto. Então vai ser um debate superficial, vai ser um debate raso, infelizmente, porque você não tem como confrontar 11 candidatos online, não é? E o público não vai ter fôlego para isso, inclusive, não é? É preciso ter agilidade nas ideias. Agora, muita gente diz, não, a questão essencial é do Manha Bosco, a questão essencial é saúde, educação, tudo é, né? A questão, por exemplo, da violência em Caxias do Sul é muito grande, né? Nós temos aí sérios problemas de insegurança em Caxias do Sul desde sempre, né? Desde o tempo do Chupabico, que era o ladrão mais conhecido da cidade, né? Que era oriundo lá de uma região. Hoje em dia nós temos várias questões a serem resolvidas, Edinho. Então, realmente é preciso ter muita paciência na hora do voto e muita gente está querendo, inclusive, não ir votar, o que também não é bom, né? Preciso ter segurança, saber realmente que o voto podia não ser obrigatório, não é? Mas só no futuro isso vai acontecer. É preciso, sim, se comprometer com o voto fiscalizar, Edinho. Eu acho que a população está bem acordada para essas coisas. Acho que nós estamos num período que, não sei como é que você faria uma avaliação, mas que estamos parece que mais dispersos para estas questões, né? E na sua avaliação, Miguel Brambila, nós estamos falando de candidatos às ruas, movimentação. O povo já está com o coração voltado às eleições ou ainda não está tão receptivo na tua avaliação? Pois não, Edinho. Me permita uma pergunta. Você fala dispersos ou despertos? Despertos. Você já observa que eles já se despertaram para recepcionar candidatos, olhar candidatos, porque querem falar de política agora, será que o pessoal está aberto a isso? Muita gente, eu acho, que está querendo sobreviver na política. Porque você veja que 500 candidatos a vereador numa cidade com 500 mil habitantes é um pouco demais, não é? Isso, os partidos, aliás, né, deveriam fazer um filtro nesse sentido. Mas para eles é bom, né? Porque quanto mais candidatos, mais gente falando, né, das suas chapas majoritárias. E aí mais voluntários para fazer campanha. Tudo bem, todo mundo é livre. Mas você veja que nós vamos eleger pessoas com menos votos, vai diminuir o índice de representatividade, vai esfacelar o voto, não é? Da representação política. É bem provável que na questão da Câmara de Vereadores haja mais reeleição.
Então, eu vejo que muita gente, devido inclusive à pandemia, à crise econômica, está tentando se salvaguardar na política. Não tem aí uma ideologia política, não tem aí uma questão de transformação, não tem aí um idealismo político e às vezes não tem nem tendências, não tem nem mesmo virtudes, né? Não tem mesmo capacidade política, mas quer ser um candidato, né? Então, a primeira coisa que atrai, na minha opinião, tanta gente para a política é a grana, mesmo que os políticos ostentam, né? É o acesso à chave do cofre. Esse é um primeiro ponto. Despertou-se para perceber que muito carreirismo político enriquece muita gente. O que é ruim para a sociedade, não é? Porque nós percebemos que está havendo aí uma fuga de talentos para outras áreas que podem sobreviver. Não vejo tanto despertamento político no Brasil. Em Caxias, sim, nós somos uma sociedade, né? Tivemos aí eleições memoráveis, né? A disputa, por exemplo, em Caxias do Sul entre Pepe Vargas e Germano Rigoto foi histórica e bonita de se ver, inigualável até o momento, né? No dia das eleições havia aí né, um bandeirismo sensacional e uma paz, uma paciência, mas a polarização não era tão grande, né? O fanatismo político, né, não era tão dividido, né, num mar na separação se você não é do meu partido, você é um inimigo mortal, né, esse fundamentalismo que fez muito mal para a política brasileira, né? Então isso não vejo como um despertar político, não vejo como um momento de inflamação política doentia, fundamentalista, que precisa ser superada por um debate saudável, né? Por um debate consciente de que se você não concorda, né, você tem o direito de expressar a sua opinião, e o argumento é que serve, o argumento, né, deve servir para a sociedade, não para destruir o adversário político. Essa é a questão. Então, esse despertar não aconteceu, na minha opinião, ainda, Edinho. Perfeito. Vamos a um breve intervalo. Eu quero retornar com você, quero que você faça uma avaliação sabe que as eleições trabalham com votos válidos. Eu quero questioná-lo se você acha que haverá muita evasão de votos, né? Ou seja, pessoas que não vão ir às urnas para realizar seu voto. Já já você responde pra gente. Breve intervalo aqui na programação. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. O trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público.
Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Ok, estamos de volta, 10 horas e 55 minutos. Sabe Caxias, by Bitcoin. Deixa eu mandar um abraço para Marisa Brambila, junto com a gente em todas as programações. Desde manhã cedo nos acompanhando, a gente fica muito feliz. Obrigado mesmo aí pelo carinho de estar junto com a gente. Miguel Brambila estava lhe perguntando se você acha que o número de eleitores que vão às urnas este ano será um número alto ou vamos ter um ticket baixo aqui de votantes. Porque muitas pessoas estão pensando em não ir, muitas vezes idosos, né? Idosos que não há, né, mais necessidade, já entram nas linhas facultativas, esses talvez não vão às urnas, né? Cumprir esse papel democrático. E o que você analisa para isso? Aí nós vamos ter um número muito grandioso de pessoas que não vão às urnas. Outro detalhe que eu gostaria só de trazer como informação, será aberto para o período de votação, vocês já estão sabendo, 1 hora antes. E principalmente as primeiras horas da manhã são destinadas, ou preferencialmente destinadas, e será incentivado isso para que as pessoas de mais idade vão, para evitar aglomerações nas sessões eleitorais. Miguel. Eu acho que sim, eu acho que a abstenção vai ser muito grande. Vai ser justamente por a questão do medo da contaminação, não é? A urna é o dedo, mas é igual ao caixa eletrônico, né? É preciso ter cuidado. A minha sessão eleitoral, por exemplo, são corredores estreitos, é numa escola. A aglomeração pela parte da manhã sempre existiu, corredores estreitos, realmente até quem sofre de claustrofobia, mesmo sem pandemia, se sente sufocado. Então isso precisa mudar, né? Vai demorar mais o pleito, com certeza, bem mais, né? E torçamos para que não esteja chovendo, inclusive, porque não tem como se fazer agendamento. Eu acho que o erro foi se fazer num dia só, né? Deveria se começar, por exemplo, no sábado e fazer 2 dias de votação. Nos Estados Unidos, a votação dura mais tempo do que um dia só. O Brasil quer fazer tudo rápido, não é? Parece que para esconder alguma coisa. Apesar da segurança da urna eletrônica, tem aí a manipulação do voto, é proibido transportar eleitor, a gente sabe disso, o voto é obrigatório. Então, tudo passa pela reforma eleitoral também, pela reforma cultural, basicamente. Uma reforma cultural é você levar informações mais amplas para todos. Assim como esses programetes aí da Justiça Eleitoral que nós estamos trazendo aqui no programa, aí na programação da Bitcoin, por exemplo, o quociente eleitoral, muita gente não sabe como funciona, não é, Dinho? E é importante, sim, né, fazer esse cálculo e outros cálculos. Mas, sim, teremos abstenção, não somente pelo medo do contágio, mas também por ele. É verdade. Miguel, para fechar nosso programa de hoje, às 10h58, só quero trazer essa notícia muito importante que vem mostrar que as atitudes as atitudes pessoais são as melhores armas que nós temos contra a Covid-19. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta segunda-feira o fim das restrições ordenadas em Auckland para frear a segunda onda da Covid-19. Ela disse que o país venceu novamente o vírus. Há 12 dias, a maior cidade do país, da Nova Zelândia, não registra novos casos de Covid-19. A chefe do governo afirmou que a epidemia está sob controle e fez um elogio público aos habitantes que dizem precisaram mais uma vez enfrentar um novo confinamento.
A Ardern anunciou ainda que a partir de quarta-feira a cidade passará ao nível 1 de alerta sanitário, o mesmo que está em vigor ao restante de todo o país. Isso significa fim de restrições para reuniões públicas e eventos esportivos. Miguel Brambila, parece que quando as atitudes vêm de encontro com o senso social, tudo funciona, né? Sim, numa sociedade mais avançada e também com menos gente, né? Nova Zelândia não tem um índice populacional tão grande. Então é bem possível que, mesmo na segunda onda, o contágio geral já tenha ultrapassado aí o limite do contágio de rebanho. É bem diferente como nós falamos lá atrás, em março, da Índia, da Rússia, não é? Do Brasil. Não é mergulhando no esgoto que o brasileiro vai se imunizar, não é passando fome, né, com baixo índice, né, de imunidade que o brasileiro vai responder à pandemia. O brasileiro está respondendo à pandemia com vidas, né, com a morte. Fora isso, todos esses incêndios, né, que nós estamos vivendo no Brasil, essas secas, não é? Somos um país em construção, mas precisamos sim de ações efetivas, determinantes, né? Não podemos começar já segunda-feira com o pé na sola do ânimo das pessoas, Edinho. É importante que tenhamos esperança, mas eu acho que ameaçar com o velho do saco, às vezes é importante, esses políticos aí que não pensam, né, na comunidade em geral, e todos os dias, né, um caso novo de corrupção. Todos os dias dinheiro no bolso do ladrão, né? Todos os dias, né, a fuga, né, de capitais para ilhas, né, e assim por diante. Ilhas paradisíacas que vão afundar, assim, nos seus Titanics, Edinho. Nós precisamos acreditar no Brasil novo, no mundo novo. Nós não somos a Nova Zelândia. A vacina virá em janeiro, nós temos dito isso, né? Foi anunciado, sim, Edinho. Para concluir, agradecendo desde já por aqui mesmo, né, a nossa audiência querida no programa, né? Tenhamos os cuidados, não acabou, é melhor evitarmos aí o contato com esta pandemia, com este vírus mortal. Precisamos ser solidários. Morreram 150 mil pessoas no Brasil, né? Vai morrer mais gente, e se tiver que sair, saia com os cuidados necessários, né? Mas também sem deixar de ser otimista e equilibrado, porque também você precisa acreditar que nós estamos, até hoje, vivos como seres humanos, porque é algo maior do que nós que nos mantém vivos, Edinho. Muito obrigado por esta segunda-feira alegre, meu caro irmão, pela parceria, pela companhia. Sabe, Caxias, se Deus quiser, volta amanhã, né, às 10h15 da manhã, com mais assuntos de seu interesse. Vem aí o lance esportivo, é isso, Edinho? Com certeza. Só para destacar, Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes e a cidade tem 1,5 milhões de habitantes, a cidade que acaba de sair desse período de recesso. Miguel, um grande abraço para você, meu irmão, tudo de bom. Então, fechamos por aqui o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.